teorizantes do meu Brasil varonil. Tudo bem? Muito bem, sejam bem-vindos à nossa aula de número 3 de conjuntos numéricos. A aula de número 1 foi um apanhado geral sobre conjuntos numéricos, onde eu situei os números nos seus determinados conjuntos. A aula de número 2, a gente deu uma leve mergulhada no conjunto dos números inteiros. E agora nós vamos trabalhar bastante aí o conjunto dos números racionais. Então vamos só relembrar, vamos ver aqui onde que nós estamos, ó. Nós estamos aqui, ó. Você tem aqui naturais, lembra, ó, naturais, beleza? Naturais, que aí vai entrar 0, 1, 2, 3, 4 e tal. Aí aqui por fora, ó, você tem os inteiros, olha, que beleza, ó, os inteiros. E aqui por fora, você tem os racionais, beleza? Vamos fazer o desenho aqui. Vamos ver onde é que eu vou conseguir colocar esse Q aqui, ó. Ó. Muito ruim, né? É isso aí, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Então, beleza. O que acontece, pessoal? Os números naturais e os inteiros, a gente já comentou, a gente já falou nas aulas anteriores. Aí, o que nós vamos trabalhar é o que tá aqui, ó. É o que tá aqui, ó. Agora. Então, a gente fala conjunto dos números racionais, a gente não pode esquecer que os números inteiros também são racionais. Mas o que nós vamos trabalhar é o que está aqui. Ou seja, nós vamos trabalhar, né? Porque o conjunto Q, ele é composto pelos inteiros, mais entre aspas, né? Que na verdade é mais no sentido de união, as frações, beleza? Esse igual aqui ficou horrível. Isso piorou. Tô zoando, tá bom. Mais as frações, mais os decimais exatos, mais os decimais exatos. A gente já falou isso tudo em aulas anteriores, mas é só para situar a moçada. Mais as dízimas periódicas. Mais dízimas. Vou ver se vai caber aqui. Não, né? É mais ou menos. Vamos espremer aqui. Mais as dízimas periódicas. Periódicas. Muito bom. Inteiros, frações, decimais exatos e as dízimas periódicas. Beleza? Eu vou colocar aqui de azulzinho um exemplo de cada. Os inteiros não. Então nós vamos... tá, ok. Então essa parte vermelha que eu grifei, que eu achurei aqui, né, na nossa esqueminha, quem são eles? As frações, os decimais exatos e as dízimas periódicas. E é claro que nós vamos começar pelas frações. Eu já vou fazer aqui um exemplo, por exemplo, de uma fração menos 1/2. Um decimal exato, 0,23. Uma dízima periódica, 0,8333. Muito bom. 3 pontinhos, porque a dízima periódica tem que ter aí o período, tem que ter aí a repetição. Beleza? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 1, uma fração de 1. Vou chamar os decimais exatos de 2 e vou chamar as dízimas periódicas de 3. Então, eu vou começar aqui com o 1, que é a fração. Então, põe aqui o numerinho 1, coloca aqui a fração e a gente já começa a trabalhar. Eu fiz um vídeo, tá aí, é um vídeo mais antigo, mas é bem legal, chamado Frações para Todos. Depois, quem quiser dar uma olhada, é bem legal, só procurar aí no canal, Frações para Todos, ou Fração para Todos, onde eu faço aí uma aula bem básica sobre conceitos aí de fração, beleza? Mas deixa eu começar aqui a fração, colocando aqui um exemplo de fração, beleza? Exemplo. Opa, tudo bem? Exemplo. Vou colocar aqui um número que é 4 sétimos, beleza? Beleza. Esse 4, ele tem um nome e o 7 tem um nome. O 4 se chama numerador. Numerador.
E o 7, ele se chama denominador. Denominador. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu só vou falar aqui, nem vou registrar. O denominador é o número de partes em que o inteiro foi dividido. Então, denominador é o número de partes em que o inteiro foi dividido. Vou desenhar aqui o inteiro e vou dividir aqui em 7 partes. 1, 2, 3, 4, olha menino, 5, 6, aí 7 partes. E o numerador é o número de partes que foram tomadas, que foram preenchidas, sei lá, comidas, gastas, beleza? Então você tem aí, ó, a fração 4 sétimos, ok? Eu dividi o inteiro em 7 partes e tomei, quer dizer, e peguei 7. Essa é a ideia da fração, ok? Muito bem. Algumas pessoas podem até questionar essa organização que eu fiz, porque na verdade, né, é o seguinte, só um comentário antes de eu passar para a próxima tela. Na verdade, o 2 e o 3 podem ser escritos do jeito 1. Então você pode falar assim, Bruno, na verdade não existem 3 tipos de números, são só 2, os decimais e as dízimas, e eles podem ser escritos na forma de fração. Pode ser, tá certo. Mas eu gosto de separar em 3, mostrando que 1 é fração, um jeito de escrever, 1 é o decimal exato e 1 é a dízima periódica. Concordo que sim, que o decimal exato se transforma em fração, a fração se transforma em decimal exato, a dízima periódica se transforma em fração e a fração se transforma em dízima periódica. Concordo sim, mas essa separação, eu acho que ela é bem adequada, que você bate o olho no número, você consegue identificar de qual conjunto que ele é, beleza? Muito bem. Eu vou aqui apagar essa tela e vou partir para uma nova tela, que é o seguinte, a gente falar um pouquinho dos tipos de fração. Jogo rapidinho, só para ficar bem registrado aqui para você. Continuando aqui a falar das frações, vamos falar dentro das frações dos tipos, beleza? Dos tipos. Então, nós vamos falar de, basicamente, 2 tipos, as frações próprias e as impróprias. Então, o 4 sétimos é uma fração própria, onde o denominador é maior que o numerador. E, por exemplo, o 7 quintos é uma fração imprópria. Por quê? Porque o denominador é menor do que o numerador. Nessa fração imprópria, galera, é que entra o tal número misto. A gente pode transformar de fração imprópria para número misto, de número misto para fração imprópria. Porque qual que é o esquema? 7 quintos, você tem 2 quintos, beleza? 2 quintos mais 5 quintos. Quer dizer, você faz um inteiro, divide em 5 colórida, fica faltando 2. Você tem 2 quintos mais 5 quintos. Ou seja, você tem um inteiro e mais 2 quintos. Quer dizer, esses 5 quintos aqui, ó, ele se transforma em um inteiro e ainda tem os outros 2 quintos sobrando. Qual que é a forma de escrever? Você pode continuar escrevendo assim, que é a fração imprópria, ou você pode deixar assim, que é o que a gente chama de número misto. O que é um número misto? É um número que tem pão, presunto e queijo. Mentira, o número misto é um número que tem uma parte inteira e que tem uma parte que não é inteira. E se você quiser transformar novamente esse número misto em fração, o que você faz? Você tem aqui um inteiro e 2 quintos, você pega, multiplica o 5 pelo 1 e soma esse resultado com o 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Você transformou novamente esse número misto aí, maravilhosos, numa fração imprópria. Multiplica e soma, transformou o número misto em fração imprópria. Se quiser transformar a fração imprópria em número misto, você tem esse esqueminha aqui, beleza? Mas você também pode fazer assim, se você quiser, ó. Você divide o 7 pelo 5, beleza? Divide o 7 pelo 5, aí vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Aí sobram 2. Esse 1 aqui vem parar aqui, e esse 2 aqui vem parar aqui, e o denominador continua a ser
o 5. Então, o quociente vira em número inteiro, o resto vira o numerador e o denominador continua sendo 5. Você tem aí a transformação de fração própria para número misto, beleza? Muito bom. E tem também essa outra fração aqui, ó, que eu vou colocar 8 quartos. Ela também é uma fração imprópria, só que ela se transforma diretamente em um número inteiro e não em um número misto. Ela se transforma em um número inteiro. Então, vamos brincar assim, que ela é uma fração, que ela parece uma fração, quer dizer, aparentemente ela é uma fração, mas ela se transforma em um número inteiro. Só uma brincadeira. Ou seja, ela é uma fração imprópria o quê, pessoal? Aparente, porque ela se transforma em um número inteiro. Quanto que ela vai valer aqui? É exatamente 2. Né? Esse 8 quartos, claro que é uma fração, mas também é um número que pertence também ao conjunto dos números inteiros, ok? Essa seria a nossa segunda tela aí de frações. Na sequência das frações, a gente pode trabalhar um pouco, deixa eu apagar aqui mais um pouquinho, trabalhar um pouco de fração de um número, beleza? Fração de um número. O que seria a fração, vamos escrever aqui, de um número? Fração, boa, de um número. Então vamos que vamos. Fração de um número. É quando você quer calcular, por exemplo, 2/5 de alguma coisa. 2/5 de 20. O que você faz? Você divide o 20 pelo 5, divide o 20 pelo 5 e multiplica o resultado por 2. Então, 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 2, 8. Quanto é, então, moçada? 2/5 de 20. 8. Por quê? O que na verdade eu fiz? Eu peguei o 20, só que ao invés de escrever o número 20, eu desenho aqui uma barrinha para determinar um inteiro. Pego esse 20 e divido esse 20 em 5 partes, olha. Em 5 partes. Se eu dividir o 20 em 5 partes, cada parte vai ter 4. Beleza? E aí eu tomo 2 partes. E aí quanto que vai dar esse total? 8. É isso que eu fiz, mas é claro que sem fazer, né? Sem desenhar. Beleza? E né, já também pode ter essa coisa do, por exemplo, 3... Vamos colocar 3 quartos de alguma coisa, que eu não sei quanto é, vai dar igual a 12. O que você faz nesse caso, quando você tem 3 quartos igual? Quer dizer, quando você já tem, vamos dizer assim, o resultado. Você faz a operação inversa. Ao invés de você dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, você divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 4 é 16. Então, esse termo desconhecido aqui, moçada, é o 16, beleza? Muito bem. Fazendo pelo desenho, para quem quiser ter uma ilustração, vou fazer o desenho aqui, ok? E vou dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E a gente já sabe que 3 delas equivalem a 12. Então, a gente está fazendo o caminho de volta, ó. 3 delas equivalem a 12. Logo, se 3 equivalem a 12, cada uma equivale a 4. E aí, essas 4 partes, então, vão me dar 16. Um total, né, de 16. Beleza? Mais uma telinha aí pra galera. Fração de um número. E aí, a gente segue, a gente avança para transformar fração em número decimal. Então, eu vou apagar aqui mais um pouquinho. E a gente vai aqui, então, pessoal, transformar fração em número decimal, beleza? Na sequência aqui, trabalhar um pouquinho de transformação de fração em decimal. Transformação de fração em decimal. Nós já estamos em fração, eu não vou esticar muito o título, não. Vou só escrever assim, transformação
em decimal. Beleza? Então, nós vamos pegar um exemplo aqui, pegar o exemplo da fração 2/5 para transformar em decimal. Bom, qual que é a ideia, né, pessoal, do decimal? A ideia do decimal é eu representar frações decimais, beleza? De uma outra forma. O que é uma fração decimal? Fração decimal é aquela que tem em seu denominador uma potência de 10. Então, por exemplo, 3 décimos é uma fração decimal. 8 milésimos é uma fração decimal. Então, quando você faz o seguinte, você pega uma fração, passa por uma intermediária, que é a fração decimal, e a gente consegue escrever um número decimal. Por exemplo, 2/5. Você vai passar para uma fração 4 décimos, porque você está gerando o que a gente chama, acabou que eu não comentei aqui, mas tá tranquilo, a gente chama de fração equivalente, né? Você multiplica aqui por 2, você multiplica aqui também por 2, você gera uma fração equivalente. Eu posso multiplicar pelo número que eu quiser, mas eu multipliquei por 2 porque é conveniente para mim. E aí sim, qual que é a outra forma de ler esse número? Ao invés de eu ler esse número 4/10, eu posso ler como 4 décimos e representar como 0,4. O 0,4 me indica exatamente 4 décimos. Por isso que eu falei lá no início, transformar a fração. É que a fração é uma forma de representar um número decimal e vice-versa. Então, aquela separação que eu fiz, alguém pode questionar, mas é uma coisa didática para que você possa enxergar o número e se sentir à vontade para posicioná-lo dentro do conjunto dos números racionais, beleza? Gente, essa é a melhor forma que eu entendo? Não. É uma forma legal para você entender que 0,4 nada mais é que um jeito diferente de escrever 4 décimos. Mas a melhor forma, na minha opinião, é você dividir o numerador pelo denominador. Acho que não vejo muito segredo. Porque quando você divide o numerador pelo denominador, porque, por exemplo, quando o denominador é 5, tá lindo. Mas se o denominador for um número, tipo assim, 7, você vai ter um trabalho que é desnecessário. Por quê? Para resolver esse problema, basta você dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou dividir aqui, ó, 0,420. Pronto, 0,4. Sem, sem segredo, sem mais delongas, é só dividir o numerador pelo denominador. E aí, aqui ainda nessa tela, eu vou trabalhar com vocês, já vou começar aqui com vocês as operações, beleza? As operações. Sendo que a primeira delas vou chamar de adição barra subtração. Porque eu já vou trabalhar de uma vez a adição e a subtração. Perfeito? A adição e a subtração. Então, vou colocar aqui as regras de sinais que vocês conhecem, continuam as mesmas. Eu vou colocar aqui menos 1/2, mais 2/3, mais 1/4. Falei 2/3, escrevi 3/3, não é isso? Então, vou só apagar esse 3 aqui e vou colocar um 2 no lugar. Vou colocar um 2 aqui no lugar. Menos 1/2 mais 2/3 mais 1/4. Então, vai trabalhar junto aqui a adição e a subtração. Vou colocar aqui 2, 3 e 4 para tirar o meu M e MC dos denominadores. Então, vai dar 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 1. Multiplicando tudo, eu tenho 12. Brunão, esse é o jeito mais correto? Não. O mais correto seria colocar 12, 12, 12. Tipo assim, ó. Mostrar aqui, já vou apagar. 12, 12, 12. Mas assim a gente aceita, a gente fica satisfeito, porque isso ajuda a gente a ganhar tempo, espaço, enxergar melhor, tá bom? Então vamos colocar dessa forma. E agora aquela coisa, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então aqui eu vou ter menos 6. Bom, quem é o de baixo? É o numerador, o denominador. E o de cima? O numerador. Então, 12 por 2 é 6, vezes 1, 6. Com o menusinho fica menos. Mais 12 por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 por 4,
3. 3 vezes 1, 3. 12 por 2 é... Então, beleza? 12 por 2 é 6, vezes 1, 6. Por 3 é 4, vezes 2, 8. Por 4 é 3, vezes 1, 3. E agora, regrinha de sinais normais, normal, para você conseguir juntar. Aqui eu vou ter menos 6 mais 8 dá mais 2. Mais 2 mais 3 dá mais 5 sobre 12. Por que eu faço isso? Porque eu preciso igualar os denominadores para gerar frações, o quê? Equivalentes. Quais seriam as frações equivalentes? 6 sobre 12, 8 sobre, menos 6 sobre 12, foi mal, 8 sobre 12 e 3 sobre 12, que aí eu consigo todas com o mesmo denominador juntar. Só que eu não fico repetindo o denominador. Eu simplesmente coloco uma vez só o denominador, que é uma estratégia para a gente ganhar tempo, para a gente tornar a fração aí mais organizada, ok? Só vou subir aqui minha logomarca para você poder visualizar aí o MMC que eu tirei. Legal? Seguindo aí para multiplicação. Vamos lá. Multiplicação. Então, estou no primeiro grupo que eu ia trabalhar, que é nesse conjunto dos números racionais, que são as frações. Agora eu estou multiplicando frações. Então, multiplicação. Beleza? Então, vou escrever aqui, vou colocar um exemplo. Ok? 2 terços vezes 1 quarto. Pronto. Vezes 1 quarto. Legal? O que acontece? Na fração, tem o lance da simplificação, que eu acabei não falando até agora. Vocês lembram que há pouquíssimo tempo atrás eu falei que a gente poderia multiplicar a fração pelo número, o numerador e o denominador, pelo número que a gente quisesse. Eu também posso dividir, tá bom? Vou pegar um cantinho aqui e vou fazer, por exemplo, aqui, 4 décimos. Eu posso dividir ambas por 2, encontrando quanto? 2 quintos. Beleza? Foi, inclusive, acabou de coincidir que eu usei o mesmo exemplo, né? Então, eu dividi por 2, encontrei 2 quintos. Então, toda vez que eu me deparar com uma fração, que eu tiver um número que eu posso dividir os dois, eu posso fazer isso à vontade. Tá certo? E, na maioria das vezes, a gente vai acabar fazendo para que a gente possa ter uma fração mais simples, mais simplificada. Então, a simplificação de frações, vamos ver outro exemplo aqui, ó. 5 sobre 20. Outro exemplo aqui, ó. 5 sobre 20. Eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 5. Então, quanto que eu vou ter? 1 quarto, que é o 5 sobre 20. É o contrário de você multiplicar para aumentar a fração, por exemplo, igual eu fiz anteriormente. Você pode dividir para reduzir essa fração, torná-la uma fração mais simples. Legal, isso aqui chama simplificação. Isso aqui é só uma observação que eu acabei não comentando, que é a simplificação, que é importantíssimo, tá? Simplificação. Deixa eu ver se cabeu. Ih, bagunçou tudo, né? Eu jogo minha logomarca para lá, jogo minha logomarca para cá, vou trazer ela para cá. Pronto. É a simplificação, né? Colocando aí de fração, beleza? Que é, então, você escolher um número para dividir tanto o numerador quanto o denominador. Aí, galera, quando eu trago a multiplicação, eu também posso simplificar na própria fração. Tem até aluno que escreve assim, né? Eu posso fazer assim ou assim. Quer dizer, eu posso simplificar na própria fração ou posso simplificar, moçada, entre as frações, o numerador de uma com o denominador de outra, sempre que for possível. Aqui, por exemplo, é possível. Eu vou simplificar o numerador dessa com o denominador dessa. Ambos eu vou dividir por 2. Só que ao invés de eu colocar o símbolo da divisão por 2, para não ficar aquela emboleira, eu já coloco o resultado direto. Então, 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Então, o que me resta? O que me sobra? A fração 1 sobre 3 vezes a fração 1 sobre 1. Feita a simplificação, eu multiplico, atenção, numerador com numerador e denominador com denominador. Não é multiplicar cruzado. Não é multiplicar cruzado. É numerador com numerador e denominador com denominador. Então, é 1 vezes 1, 1 em cima, e 3 vezes 2, 6 embaixo. Bruno, eu não gosto de simplificar antes. Tem algum problema? Tem.
Porque se você estiver no meio de uma operação, de uma expressão muito grande, lá no final você vai estar trabalhando com números muito grandes, aumentando a sua chance de errar. Agora, é errado? Não, não é errado você simplificar depois. Por exemplo, vou fazer uma coisa que eu não gosto, simplificar depois. Mas é possível? É possível. Ó, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Depois eu divido por 2, quanto que dá? 1/6. É possível? É. Eu gosto? Não gosto. Eu prefiro o quê? Simplificar o quê? Antes. Porque quando você simplifica antes, você diminui a sua chance de erro. Recapitulando, você pode simplificar na fração, a fração a qualquer momento que você quiser. E no caso da multiplicação, e só dela, você pode simplificar o numerador de uma com o denominador de outra. Pode ser, pode fazer duas simplificações, uma só, aqui eu só consegui fazer uma. Beleza? Então a multiplicação tem essa pegada e eu estou recomendando que você sempre simplifique. Estou obrigando? Não, mas eu estou recomendando. Legal? Partindo aqui para a divisão, moçada. Vou apagar aqui. E vou partir para a divisão. Beleza? Qual que é o esquema da divisão? Já vou adiantando enquanto eu apago. O esquema da divisão é você, anota aí, copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Esse é o esquema da divisão. Então, vamos logo para a divisão, beleza? Vamos lá. Divisão de frações, né, gente? Divisão. Então, eu tenho aqui, vamos lá, vamos pegar 2/5. Dividido aí pode ser assim, 2/5 dividido por 4/3. Pode ser assim, ou você pode escrever assim também, 2/5, põe uma barra maior, 4/3. É a mesma coisa, tá? Nos dois casos, o que você vai fazer? Copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui é a mesma coisa, ó. Copiar a primeira. Não se esqueçam, os dois aqui que eu estou escrevendo são a mesma coisa, tá? Multiplica pelo inverso da segunda. Vou simplificar por 2 aqui, que deu de novo. Aqui também, porque é a mesma operação, né, gente? É a mesma operação. Então, 1 vezes 3 é 3. E 5 vezes 2 é 10. 3 décimos. 1 vezes 3 é 3. E 5 vezes 2 é 10. 3 décimos. Claro, não é isso? Seria 6/20, que também dá 3 décimos, caso você não fizesse a simplificação antes, o que eu, como já disse, não recomendo. Transformou em multiplicação, siga na simplificação, na minha opinião. Pessoal, a potenciação, as regras de sinais, né? Tem as regras de sinais continuam as mesmas. As regras de sinais continuam as mesmas. Então, vou pôr aqui, ó, um menos 3/4 elevado a 2. Continuam as mesmas regras de sinais. Por exemplo, número negativo elevado, lá no vídeo de números inteiros tem isso, tá? As regras de sinais, que elas continuam as mesmas. Número negativo elevado a expoente par, positivo. 3. Aí o que você faz, né? Qual que é a regra de potenciação de fração? Eleva cada um deles separadamente. 3 elevado a 2 é 9. 4 elevado a 2 é 16. Quanto é, então, menos 3/4 elevado a 2 mais 9/16. Beleza? E tem, pessoal, para finalizar, a radiciação de frações. Qual que é o esquema da radiciação de frações? Mesma coisa. A questão dos sinais também vale a mesma coisa. Não existe raiz de índice par de número negativo. E tudo a mesma coisa. E aí você calcula. Vou pegar aqui um exemplo, até com número negativo mesmo, né? Por exemplo, raiz cúbica de menos 8/27. É tranquilo, porque o índice aqui é ímpar, então é tranquilo. Vou colocar um menos, beleza? Raiz cúbica de 8 é 2 e raiz cúbica de 27 é 3. Quer dizer, você calcula separadamente.
Por que que é menos? Porque menos vezes menos dá menos. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Ou seja, você tem aí menos 2/3. Quando você for calcular, então, a raiz de uma fração, você calcula a raiz do numerador, a raiz do denominador. Legal? Pessoal, eu vou interromper aqui e vou criar, então, esse aqui vai ser o Números Racionais aula 1. Eu vou criar o Números Racionais aula 2. E se o vídeo começar a ficar muito longo, eu crio também os Números Racionais a aula 3. Aula 2 para falar dos números decimais. Se eu conseguir falar de dízima na 2, beleza. Se eu não conseguir, eu crio a 3 para falar de dízima, beleza? Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, seus maravilhosos. Tchau, tchau.